Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salvará. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde falso, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João Evangelista diz que Judas era ladrão, João 12:6. Estimado católico, devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a igreja é um Judas traidor, é um ingrato. Vamos refletir sobre o inferno existe porque Deus é bom. Habitualmente, se diz que o inferno não existe porque Deus é bom e não pode fazer uma alma sofrer num fogo eterno. Pelo contrário, é justamente porque Deus é bom é que o inferno existe. Preste atenção, muita atenção para você entender. Um rei que tinha um filho único começou certa vez a amar também o filho de um seu escravo, o qual não tinha nada, era muito pobre e só vivia porque o rei o ajudava em tudo. O grande rei era muito bondoso, dava-lhe comida, roupa e chegou a chamar o filho do escravo de seu filho. Esse rei era muito bondoso, muito caridoso. Esse rei era tão bondoso que deu parte dos seus bens para o filho do escravo. O filho adotivo, isto é, o filho do escravo, um dia cometeu algo muito grave e foi condenado à morte pela justiça. O rei, por ser justo, não podia ir contra a justiça. O rei ficou dilacerado pela dor, ficou muito triste, mas continuava a amar o filho do escravo, o delinquente. Estimado católico, e numa loucura de amor, que só o amor poderia explicar, não deixou que matasse o filho do escravo, não deixou que matasse o seu filho adotivo, mas o rei preferiu ver morrer o seu filho unigênito, o seu filho inocente. E o pai suportou que o seu filho inocente puro sofresse fome, cansaço, sede, desprezo, dor, que fosse traído e crucificado. O rei suportou tudo, contanto que o filho do escravo se salvasse, que o filho adotivo se salvasse. Mas o amor do pai, o amor do grande rei, não se cansou. O filho adotivo, isto é,
O filho do escravo, mesmo sabendo que o filho do rei, que era inocente, morrera no seu lugar para salvá-lo, não se arrependeu da desgraça que cometera. Continuou a fazer bagunça. O grande rei segue-o por todos os caminhos, perdoa as suas faltas e ingratidões, conforta-o nas dificuldades, o protege dos inimigos, tudo inútil, isso mesmo, tudo inútil. O filho do escravo despreza o amor e a atenção do grande rei. Mas o amor do grande rei não se cansa. O rei manda avisá-lo pelos seus ministros do perigo que está correndo de se perder. Mas o filho adotivo continua rebelde e mergulhado na podridão do mundo, despreza abertamente e com rebeldia os avisos do grande rei. Certa vez, alguém avisa ao rei que o filho está doente, que o filho do escravo está doente, que vai morrer. O rei se aproxima da cama do enfermo, o consola com palavras amorosas, diz ao filho que ele é o seu pai e que vai ajudá-lo a se recuperar. Mas o filho cerra os punhos, volta as costas para o grande rei e lhe diz: não quero a sua ajuda, estou bem aqui, não preciso dos seus cuidados, não preciso dos seus favores, sai daqui, não quero ver o seu rosto, não quero a sua amizade. E agora, prezado católico, e agora? Qual será a atitude do grande rei diante da terrível ingratidão do filho adotivo, do filho do escravo? Qual será a atitude do grande rei? O filho que recebeu todo o seu amor e agora o trata com desprezo. O amor não correspondido, ou pior, traído, é terrível nas suas vinganças. Repito, o amor não correspondido, ou pior, traído, é terrível nas suas vinganças. Que fará, então, o grande rei com esse rapaz ingrato, com esse filho adotivo ingrato? Que fará, então, o grande rei? Prezados católicos, que fará Deus com o pecador rebelde, ingrato e frio? Sabemos que o grande rei é Deus e que o filho ingrato, que o filho do escravo é o pecador. Ele, Deus, não tem mais senão a vingança para salvar a sua própria honra. É muito perigoso abusar da misericórdia de Deus. É muito perigoso ser amado por Deus e não amá-lo. Deus é Pai, não é palhaço de pessoas caprichosas. O padre João Colombo diz que Deus falou ao filho ingrato, que Deus falou ao filho do escravo: cai, pecador, cai no fogo do inferno que não se apaga, cai na dor que não tem fim, cai no inferno, escreve o padre João Colombo. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Deus espera com paciência a conversão do pecador, mas não espera sempre, porque se esperasse sempre, não existiria condenação ao inferno, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Deus não perdoa nenhum pecado, isso mesmo,
Deus não perdoa nenhum pecado, mesmo o pecado venial, sem o arrependimento. Para ser perdoado, é preciso se arrepender do pecado cometido. Aquele que não se arrepende do pecado irá para o inferno. Estão hoje, infelizmente, pregando uma falsa misericórdia, colocando até o capeta no céu. Tudo ilusão. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, é Pai, Deus é amor, mas Deus só perdoa o pecador que se arrepende. Só perdoa o pecador que muda de vida. Estão colocando casais que vivem amasiados no céu. Tudo errado, tudo errado. Quem vive amasiado ama mais o pecado do que a Deus. Se amasse a Deus, deixaria essa vida de adultério, porque o adultério é pecado mortal. Prezados católicos, o inferno existe porque Deus é amor. O inferno existe porque Deus é bom. E ai de quem não ama a Deus. Isso mesmo, ai de quem não ama a Deus. Com Deus não se brinca, como está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. Estimados católicos, devemos temer a Deus justamente porque Deus é bom, como está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Estimados católicos, o inferno existe porque Deus é bom. Aquele que abusa da misericórdia de Deus irá para o inferno. Santo Afonso ensina, porque não merece a misericórdia de Deus aquele que se serve da mesma para ofendê-lo. E Santo Agostinho escreve: os pecadores querem pecar, mas sem perder a esperança da salvação. Pecam e dizem: Deus é a própria bondade. Mesmo que agora peque, mais tarde confessar-me-ei. Assim pensam os pecadores, escreve Santo Agostinho. E São João Crisóstomo ensina: Judas Iscariote se condenou porque se atreveu a pecar confiando na clemência e na misericórdia de Jesus Cristo, escreve São João Crisóstomo. Caríssimos católicos, o católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente. Catecismo Maior de São Pio X, número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar número 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça comete pecado mortal.
O católico deve ler a Bíblia todos os dias, deixar essas novelas podres, vômito do capeta, e ler a Bíblia todos os dias. Ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma leitura meditativa, ler também as biografias e os escritos dos santos, e também ler com atenção os documentos pontifícios.